Olá, graça e paz. Um prazer poder estar mais uma vez nesse momento com você. Mas eu quero compartilhar algo que estava meditando esses dias através da Santa Palavra de Deus. Quero fazer uma pergunta para você que eu acredito ser muito pertinente para os dias atuais. No discurso de Jesus Cristo aos seus discípulos, em Mateus 16, Jesus vai fazer uma pergunta muito relevante, muito importante para os dias de hoje. Quando ele pergunta aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Jesus queria saber que as pessoas estavam falando a respeito dele, qual era o falatório, qual era o testemunho, o que é que estava sendo falado em torno da sua pessoa. Então, os discípulos respondem: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és alguns dos profetas. É interessante pensar nisso, na relevância da resposta dos discípulos, porque veja as muitas respostas do povo, dizendo que Jesus era Elias, talvez por causa da manifestação histórica de poder que Deus atuou na vida do profeta Elias. E aí muitas pessoas ali se identificavam com Jesus, fazendo uma relação com Elias por causa da questão mística e poderosa de Deus através da vida de Jesus Cristo, levando isso talvez a muitas pessoas que vivem um movimento místico da fé. Outros disseram que ele era Jeremias, fazendo alusão ao profeta sofredor, ao profeta chorão, que sofreu, que viveu no seu tempo grande ardor por causa do propósito na sua vida, e ali fizeram algumas relações com a pessoa de Jesus. E outros falavam que ele era João Batista, o destemido, o ousado, aquele que vivia a sua vida simples, que se abstinha dos prazeres para cumprir com o propósito de Deus. E ainda tem a quarta resposta, e dizem que tu és alguns dos profetas, que tu és alguns dos profetas. Hoje é bem interessante pensar dessa forma, porque muita gente tem tido o seu Cristo, muita gente tem criado um Jesus, muita gente tem aderido às convicções teológicas com base nos dizeres do teólogo tal, do teólogo assim, com base naquilo que não que a Bíblia revela, mas naquilo que os homens colocam as suas colocações, muitas vezes até saudáveis. E agora Jesus ele pode ser caracterizado em cada denominação, em cada grupo, em cada credo. Jesus agora está esfacelado, mutilado por convicções de cada grupo. Cada grupo tem um Cristo. Cada grupo tem o seu Elias, que é o Jesus do poder, ou o grupo do sofrimento, da piedade, que é o grupo do Jeremias, ou talvez o grupo do João Batista, que é da piedade, da simplicidade. E tem aqueles grupos que não sabem nem quem é Jesus, mas a gente está com ele. Eu não sei nem identificá-lo. Que é aquele que não sabe se Jesus é Jesus, se Jesus é Jeremias. E essa crise evangélica, ela tem tomado conta do coração de muita gente. Isso influencia na mensagem que é pregada, no louvor que é cantado. Isso influencia na saúde emocional dos santos. Isso influencia de forma gigante no comportamento cristão da igreja no Brasil e no mundo. A igreja brasileira e a igreja mundial que está espalhada não tem muitas vezes o referencial de quem é Jesus. O centro, o eixo do evangelho, a base. Quando Paulo chega em Coríntios, ele vai fazer uma pergunta: nada que sabendo de vós a não ser Cristo e este crucificado. Muitos problemas estavam em volta de Coríntios. Problemas com dons espirituais, problemas de pornografia, problemas de dons, um monte de pecados, mas Paulo vai tratar com a base. E aí, muitas vezes, temos andado em pecado, porque as mensagens que nós ouvimos são mensagens
de apenas autoajuda. Mensagens que você que você vai merecer, que você precisa, porque estão crendo em Jesus com um modelo que está sendo enlatado, trazido teologicamente por uma meia dúzia de teólogos mortos que ainda bradam no juízo e na mente e no comportamento de muitos pregadores, criando rótulos, adjetivos que não têm nada a ver com Jesus Cristo. Mas a resposta do apóstolo Pedro, que toma a palavra e diz que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Observe que a palavra, a iniciativa de Pedro de afirmar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, é bem interessante. Primeiro, que a afirmação de Pedro não vem dele mesmo. Jesus responde para ele: bem-aventurado és, Simão barra Jonas, porque não fora a carne ou sangue que tu revelara, mas o meu Pai que está no céu. A primeira questão que nós temos que identificar nesse ponto é que a revelação de quem é Jesus vem de Deus, vem do Pai. É o Deus quem revela que Jesus é o Cristo, que Jesus é o seu Filho. Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus falou esse testemunho para Cristo quando estava sendo batizado nas águas por João Batista. Então, a revelação de Jesus só Deus pode trazer para mim, para você. Não vai encontrar a revelação de Jesus em lugar nenhum, exceto nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Não, essa revelação não foi dada a ninguém. Ninguém é detentor da revelação de Jesus Cristo. Nenhum teólogo, por mais renomado que seja, mais piedoso que tenha sido. A revelação vem de Deus por meio do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ali revela Jesus. E Deus precisa abrir nosso entendimento para que nós conheçamos quem é Jesus. Então, isso faz mudar o nosso comportamento. Isso faz mudar e deve mudar a nossa adoração, o nosso louvor. Sabe por que nosso louvor é um louvor fraco? É um louvor antropocêntrico, almático, porque não tem Jesus. Porque quando Pedro afirma que ele é o Cristo, você tem que parar para pensar. Por que ele não responde, tu és Jesus? Porque se ele fala que tu és Jesus, ele estava falando da pessoa de Jesus. Mas quando ele fala que ele é o Messias, ele está falando da obra. E aí é que eu quero que você preste bem atenção. A obra Messias fala de título, de condecorado, de ungido, daquele que veio com uma patente, com uma autoridade dada por alguém superior. Então Deus, Jesus, veio debaixo da autoridade do Pai, no poder do Espírito, ungido pelo Espírito, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos alcançados porque ele é o Messias. E a obra de Jesus foi que ele morreu numa cruz pelo desígnio do Pai. O seu sangue foi esvaído na cruz do Calvário para resgatar um povo, como diz em Apocalipse, que ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, constituindo-nos reinos e sacerdotes. Nós fomos resgatados pelo projeto. Deus pune o pecado meu e seu. O pecado da humanidade é punido em Jesus Cristo. E assim é satisfeita a justiça de Deus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é punido em Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, a humanidade, eu e você, podemos encontrar o perdão de Deus. E agora ele é o nosso representante. Nós tínhamos um representante chamado Adão. Adão nos representava. Adão, ele nos representava como um homem caído, porque todos pecaram e destituídos foram para dar glória de Deus. Mas agora Jesus vem nos levar à glória de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória que foi perdida em Adão, ela é recuperada na
na face de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. E agora nós precisamos entender que Jesus é o Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele morreu numa cruz, porque, como diz em 1 Coríntios 15, que Ele foi morto, como diz as Escrituras, que Ele foi sepultado, como diz as Escrituras, mas que Ele ressuscitou, como diz as Escrituras, e Ele foi assunto aos céus, e Ele vai buscar a sua igreja no tempo oportuno. Jesus vai descer e vai cumprir a obra que Ele começou em nós. Ele é fiel e justo para completar até o dia do Senhor. Jesus é o Cristo. Eu pergunto a você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jeremias? João Batista? Elias? Algum dos profetas? Ou Jesus para você tem chegado a revelação de que Ele é o Filho de Deus? Ele é o Cristo. Ele é um ungido. Saiba que isso fará toda a diferença no seu emocional, no seu comportamento, no comportamento da sua família, no seu comportamento ético e moral. Você vai conseguir, pela graça do Espírito Santo, ter repulsas de pecado. Você vai conseguir, pela graça da revelação de Jesus, ter uma conduta santa. Você vai conseguir livrar-se de certos pecados, de certas condutas que têm trazido uma separação entre você e Deus. Porque Jesus Cristo, quando Ele chega dentro de nós, Ele começa a nos transformar. Como diz em Coríntios 4, nós somos transformados de glória em glória, degrau em degrau, passo a passo, progressivamente, de forma ascensional, caminhamos para uma transformação à imagem e semelhança do seu Filho. Estamos sendo moldados pelo Espírito Santo para sermos lapidados e transformados à imagem de Jesus. Isto é evangelho. Fora disso é religião, é perda de tempo, discussões teológicas infundadas. Nós precisamos ter a consciência e a revelação de que Jesus Cristo é o Cristo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo rasgue os céus e traga a revelação de quem é Jesus para você, para que você seja transformado no poder de Deus. Porque o Evangelho é poder de Deus para nós que cremos. É poder transformador. É poder para a esperança. É poder para irmos para o céu. Somos selados com o Espírito Santo. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Habitamos na graça de Deus. A graça de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, a vida de Deus, tudo conquistada pelos méritos de Jesus Cristo. Porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.